Salve, salve guerreiros, bom dia. Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã. Ela está lá em alguns textos que eu selecionei aqui para a gente ler hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho. O trabalho é uma bênção do Senhor na nossa vida e não uma maldição, um fardo, não é um peso. O trabalho foi criado por Deus para ser uma bênção na nossa vida. E o primeiro texto está lá em Gênesis, Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, desde o início, Deus nos criou para a gente fazer um trabalho nessa terra. Então, a gente deve cuidar do jardim e cultivá-lo. Então, o trabalho foi uma criação de Deus para nós, é um propósito de Deus na nossa vida. E em Eclesiastes 2:24 diz assim: a melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Eclesiastes 3, versículo 13, diz assim: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, o nosso trabalho, os frutos que a gente colhe do nosso trabalho é um presente de Deus. O trabalho é uma dádiva que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. Então a gente precisa cuidar bem do nosso trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida, então a gente precisa buscar se alegrar dentro do nosso trabalho. A gente precisa buscar trabalhar com aquilo que a gente gosta. O trabalho não é um fardo, é um presente de Deus na nossa vida. Eclesiastes 2, versículo 17 e 19 diz assim: por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Então, o trabalho é uma bênção que a gente deve também equilibrar o tempo trabalhando com o tempo que a gente tem que aproveitar a vida. Não é a gente trabalhar, acumular riqueza e não aproveitar nada disso. Isso é tolice, isso é viver muitas vezes em vão. A gente também tem que ter equilíbrio na nossa vida. Não viver sem trabalhar e não viver só para o trabalho. A gente tem que ter esse equilíbrio dentro da nossa vida e isso é muito importante. Eclesiastes 4, versículo 4 diz assim: também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Então, a nossa preocupação deve ser servir aos outros, trabalhar para agradar a Deus e não para mostrar aos outros que a gente é melhor do que eles. Não deve ser por egoísmo, por se aparecer. A gente precisa ter humildade sempre. Nosso trabalho tem que ser para servir as pessoas à nossa volta, para servir a Deus, para alegrar o coração de Deus e não para humilhar ninguém. A gente precisa ter sempre essa humildade conosco. Lá no capítulo 4 mesmo de Eclesiastes, no versículo 8, diz assim, no versículo 7, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão e é uma triste maneira de viver. Mais uma vez aqui a gente vê que o trabalho é importante sim, mas a gente deve buscar equilíbrio na nossa vida. Nossa preocupação deve ter equilíbrio, aproveitar os frutos do nosso trabalho. Aqui vem a importância também da gente viver em comunhão, não viver isolado, porque muitas vezes a gente se isola, se fecha, foca no trabalho lá, não tem tempo para ter amigos, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para viver com os irmãos. Muitas vezes fica correndo atrás do vento, nunca satisfeito. Quanto mais tem, mais quer, nunca está satisfeito. Conheço homens que trabalham 14, 16 horas por dia, não tem tempo para nada, acumulando riquezas e não conseguem aproveitar toda a riqueza que ganham com o seu trabalho. Isso também é tolice, é ilusão. Amém? Então, em resumo é isso. O trabalho é uma bênção do Senhor na nossa vida, mas a gente deve equilibrar sempre
o nosso tempo, nosso dia a dia tem que ser equilibrado, a gente tem que ter tempo para focar no trabalho, tempo para conviver em família, tempo para aproveitar os frutos do nosso trabalho. Então que a gente tenha sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa equilibrar todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem para nos ensinar, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso de vida que o Senhor nos dá, Papai do Céu. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, que cada um que esteja me ouvindo, Papai do Céu, descubra a alegria no trabalho, descubra, Senhor, a felicidade em fazer um bom trabalho, que consiga encontrar dentro do seu trabalho a alegria do Senhor. Que a gente nos dá, Senhor, sabedoria para que a gente possa ter discernimento de organizar bem o nosso tempo, para que a gente possa não só focar no trabalho, mas que a gente possa aproveitar também os frutos do nosso trabalho, que a gente não se esqueça do nosso tempo em família, de a gente tirar um tempo para aproveitar bem o nosso trabalho com os amigos, e nos ensina, Senhor, a administrar bem o nosso tempo no nosso dia a dia, Papai do Céu, que esse mundo está cada vez mais corrido, mas que a gente tenha sabedoria de equilibrar bem a nossa agenda. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de buscar a palavra do Senhor para a sua vida. Não deixe de se conectar com o Senhor todos os dias. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você ama. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.